polígonos e seus elementos. Olá galera, a nossa aula de hoje é sobre polígonos e seus elementos. Primeira coisa é falar sobre o polígono convexo e o não convexo. E antes de dizer o que são essas duas coisas, eu quero dizer para vocês que o polígono é uma figura geométrica plana formada por segmentos de retas e essa figura ela é fechada. Olha só, o polígono convexo, que está sendo representado por este camaradazinho aqui, ele tem uma seguinte propriedade. Se eu tentar traçar segmentos de reta aqui no seu interior, jamais esses segmentos, tá, eles vão ficar fora, né? O que não acontece nesse camarada aqui, que pode haver esta possibilidade. Portanto, ele é chamado de polígono não convexo. Os nossos estudos vão se reter a esse camaradinho aqui chamado de polígono convexo. Olha só, e aqui nos elementos do polígono, se todos os seus lados forem iguais, eu chamo esse camarada aqui de polígono regular, certo? De polígono regular, ok? Então, aqui as primeiras noções dos elementos do polígono. Os elementos dos polígonos são os seguintes: vértice, lado, ângulos internos e ângulos externos. Agora vejamos, os vértices são os encontros dos segmentos de retas, certo? Que devemos nomeá-lo com letras maiúsculas, começando aqui por baixo, né? A, B, C, D, E e F. Os lados são os próprios segmentos de reta. Eu também posso chamar esses lados de arestas, tá? Arestas. Que arestas são essas? Seguinte, o segmento AB é uma aresta, o segmento BC, o segmento CD, o segmento DE, sempre com esse tracinho em cima, o segmento EF e o segmento FA, fechando aqui o polígono. E esse polígono, ele possui quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos, certo? E é esse número de segmentos, ou seja, o número de lados, que dá o nome a esse polígono, tá? Mas nós vamos ver o nome dele, a nomenclatura, mais na frente um pouquinho. Agora, voltando aqui, nós vamos falar dos seus ângulos internos, certo? Falando aqui dos seus ângulos internos. Vou voltar aqui, beleza. Ângulos internos. Os ângulos internos, gente, são os ângulos formados pelos segmentos e por um vértice. No caso aqui, eu vou chamar esse camarada aqui de ângulo A e eu boto o acentozinho circunflexo em cima. Eu também posso chamar assim, ó, ângulo A é a mesma coisa que o ângulo F, chapeuzinho B, ou seja, formado por esses dois segmentos, o segmento FA e o segmento AB, e eu tenho o ângulo aqui justamente no vértice A. Então nós temos aqui o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D, o ângulo E e o ângulo F. Esses são os ângulos internos. E detalhe, se o polígono for regular, eles têm a mesma medida. Se o polígono for regular, certo? Tanto A, B, C, D, E e F, eles são iguais, eles possuem a mesma medida. Eu digo também que eles são congruentes, vou chamar de X aqui, tá? Sem falar da medida dele agora. Isso são, ou melhor, isso são os ângulos internos, certo? Agora vamos para os ângulos externos. Voltando aqui, ó, bonitinho. Os ângulos externos, gente, desse polígono. Deixa eu voltar um pouquinho. Ó, chamar as letrinhas aqui para ficar mais seguro. Já falando dos lados, ou arestas, ângulos internos. Volta o vídeo, né, e tal, assistindo. E os ângulos externos você tem que prestar bastante atenção. Os ângulos externos você tem que fazer a continuação aqui do segmento de reta
e atribui um outro valor a ele aqui, f, eu vou chamar aqui de g, olha só, vou chamar aqui de h, o finalzinho desse segmento, e j, o restante do segmento, aqui k, e, se eu não me engano, L. E o ângulo externo é esse ângulozinho que é formado juntamente com o ângulo interno. E eles têm uma propriedade bacana, tá? Que eles são suplementares, tá? Eu vou explicar isso para vocês já direitinho. Mas esse aqui é o ângulo externo, tá? Ele completazinho aqui com o ângulo interno. Então esses aqui são os ângulos externos, tá? São os ângulos externos aqui. Eu vou colocar tudinho de preto. E aqui como já se faz necessário, né, usar aquela nomenclatura. Por exemplo, esse ângulo externo, que ângulo é ele? Olha só, esse ângulo externo aqui é C, B, G. Eu vou ver que ele é um ângulo externo porque eu acrescentei mais letras aqui nos segmentos. Exatamente. Eita, não tem jeito, pessoal, não dá para editar, certo? E esse ângulo externo aqui, ó, olha só, é o ângulo D, C, H. Aí você sabe que representa um ângulo externo. Do mesmo jeito, aqui também você vai, nesse paralelogramo, aqui nós tínhamos um hexágono, tá? Você vai acrescentar aqui, ó, e vai pegar aqui os ângulos externos, põe as letrinhas, né? E consegue fazer essa nomenclatura. Então, esses são os ângulos externos de um polígono. Vamos para frente. Vértices, lados, ângulos internos e ângulos externos, pessoal, tem a mesma quantidade, Por quê? Olha só, se eu pego aqui esse polígono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, desculpa, 8. Ele tem 8 vértices, ele vai ter 8 lados ou 8 arestas, ele vai ter 8 ângulos internos e ele vai ter 8 ângulos externos. Eles sempre terão a mesma quantidade, tá? Não estou falando de medidas, são as mesmas quantidades. Vamos para frente. Ângulos internos e ângulos externos são suplementares. Foi o que eu acabei de falar agora atrás. Olha só, continuando aqui para identificar os ângulos externos, ok? Chamar aqui de A, B, né? C, esses vértices aqui do paralelogramo, e D, aí aqui vou chamar de E, F, G e H. Opa, aqui ó, é pra cá, tá? Deixa eu voltar aqui, rapidão. É aqui ó. A, B, C, D, aí eu vou chamar aqui de E. Isso aqui é arbitrário, F, G e H, tá? O que ele está dizendo? São suplementares. Se eu pegar aqui, gente, olha só, esse ângulo aqui, ele vai formar, que eu estava querendo dizer, o ângulo de 180 graus, tá? Então, se eu pegar aqui o ângulo C, B, A, ó, C, B, A, certo? Mais o ângulo A, olha só, A, B, F, olha só, pegando aqui os segmentos, é igual a 180 graus. Qualquer um desses que você pegar, a soma deles é sempre 180 graus. Ou seja, sempre completa o 180, isso quer dizer que é suplementar. E só para constar, tem um outro ângulo para você não se confundir, chamado complementar. Complementar, que é quando completa, olha só, 30, falta quanto para chegar em 90? 60. Isso aqui é chamado de ângulos complementares. Aqui, para 180, é chamado de suplementar. Beleza? Aqui eu vou colocar o mesmo exemplo, olha só.
ângulos externos, forma o ângulo de 180 graus aqui, ó, o ângulo raso. Independente que sejam os valores aqui, vou chamar de ângulo A, de ângulo beta aqui, ó. O ângulo A mais o ângulo beta forma 180 graus. Ok? Gera uma equaçãozinha de primeiro grau, beleza. Por exemplo, se eu disser que aqui mede 100... Deixa eu botar aqui um exemplo qualquer. Não estou dizendo que esse valor é o valor do ângulo interno. Mede 100 graus. 100 graus. Tá? Então, quanto será o x, né? O ângulo externo? Ó, faz a equaçãozinha logo x. X é 80. Tá? 80 graus. Rapidinho aqui. Um exemplo. Show de bola. Nomenclatura dos polígonos. Eu falei hexágono, eu falei pentágono, tá? A quantidade de lados é que determina o seu nome. Por exemplo, aqui eu tenho 4 lados. Ah, é um quadrado. Calma, gente, é um quadrilátero. Quadrilátero. Nós teremos uma aula só sobre quadriláteros, que são vários quadriláteros. No caso, esse quadrilátero regular, ele é chamado de quadrado, tá? Nesse caso aqui. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Ele é um pentágono, tá? Aqui 6 é hexágono, 7 é heptágono, 8 é octágono. E aqui vamos ver quanto tem aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10 é decágono. Eu coloquei aqui uma tabelinha para vocês. Ó, bate um printzinho nessa tabela. Os mais curiosos aqui é de 9, ó, eneágono, de 20, icoságono, e de 100, ó, hectágono, ok? Então, ficamos por aqui. Primeira parte a respeito dos elementos do polígono, tá? Assista a segunda parte que você vai entender bacana a respeito dos polígonos. Valeu!